Podem parecer relíquias do passado, mas são de fato o caminho que leva a uma maravilha moderna. É a ponte mais longa da Terra e a equipe tem apenas 5 anos e meio para construir. Eles terão de lutar contra correntes perigosas, ventos de mais de 170 km por hora e enfrentar o dragão prateado. Para tornar a obra ainda mais difícil, esta ponte não se estende sobre um rio, mas sim sobre o mar. A ponte da Baía de Hangzhou, na China, é o desafio máximo em design e engenharia. É um projeto monstruoso para máquinas monstruosas e um canteiro de obras como nenhum outro. Se eles tiverem sucesso, ela será uma maravilha da Ásia. Maravilhas da Ásia. Ponte da Baía de Hangzhou. O sonho é unir as duas cidades mais movimentadas da China. Cada uma delas fica de um lado da Baía de Hangzhou, um golfo gigantesco no mar do leste da China. No lado sul da baía fica o porto de Ningbo, o segundo mais importante da China, com uma capacidade de movimentação de mais de 100 milhões de toneladas. A 350 quilômetros de distância fica Xangai, o centro econômico e financeiro da China, com o crescimento mais rápido que qualquer outra cidade do planeta. O futuro de Ningbo como centro internacional do comércio marítimo poderá se acelerar se a cidade for ligada à próspera e dinâmica metrópole. Para tornar o sonho realidade, engenheiros estão projetando a ponte transoceânica mais longa do mundo, que atravessa a Baía de Hangzhou. Com 6 pistas de tráfego, a ponte reduzirá em mais de 120 quilômetros a distância entre Ningbo e Xangai. Mas entre esses dois poderosos centros urbanos há uma vasta extensão de oceano que até agora esteve fora do alcance dos construtores de pontes. Desde o início, o projetista-chefe Wang Heng sabia que teria de fazer mágica. Quando fui encarregado do desenho e do planejamento da ponte, eu fiquei muito entusiasmado. Porém, quando cheguei aqui, o ambiente natural revelou-se muito pior do que eu imaginava. O Dr. Robin Cheng e Naim Hussein são líderes mundiais na construção de pontes. Somando 60 anos de experiência no ramo, eles conhecem muito bem os obstáculos naturais que os construtores terão de enfrentar. O ambiente nesta região é um dos mais hostis para a construção de pontes. A decisão de construir uma travessia oceânica desta natureza demonstra o desejo do homem em dominar as forças da natureza em benefício da humanidade. Água salgada, correntes rápidas e ventos fortes não se misturam bem com o concreto e aço. Esses são apenas alguns dos fatores ambientais que ameaçam os engenheiros. Quanto mais descobríamos sobre o meio ambiente, mais dificuldades descobríamos para enfrentar na construção da ponte. Os projetistas e engenheiros teriam de superar esses desafios e muito mais. Com um custo total de quase 12 bilhões de yuans, a ponte representa o futuro da economia da região. Mas uma inesperada força da natureza poderia arruinar o sonho antes mesmo de começar. É na Baía de Hangzhou que acontece a onda-maré do rio Qiantang, uma parede gigantesca de água que se forma quando marés muito altas na baía forçam caminho invadindo a estreita foz do rio. A força da água é tão grande que faz o rio recuar, produzindo uma onda gigantesca. A onda-maré da Baía Hangzhou é conhecida como o dragão prateado. Todos os anos, no meio do 8º mês lunar, o dragão acorda. Chegando a velocidade de 40 km por hora e uma altura de até 9 metros, é a maior e mais espetacular onda-maré do mundo. E todos os anos, centenas de milhares de turistas vêm admirá-la na primeira fila.
Mas esta maravilha natural é imprevisível e perigosa. Até hoje, o poderoso dragão tirou a vida de pelo menos 100 pessoas. E esse fenômeno notável poderia acabar com a ponte antes mesmo que ela fosse iniciada. Numa estranha reviravolta, a questão não é se a ponte sobreviveria ao dragão, mas se o dragão poderia sobreviver à ponte. Antes que os desenhistas pudessem começar, os hidrólogos teriam de saber com o que estavam lidando. A ponte poderia alterar o fluxo de água pela baía, destruindo o dragão prateado e uma atração turística multimilionária. Foram realizados estudos exaustivos do fluxo do rio Qiantan, bem como das marés e correntes na baía. E depois os resultados foram reproduzidos no modelo da baía em escala, completa, com um protótipo da ponte. A corrente no modelo e a corrente verdadeira são muito semelhantes. O experimento nos dá informações sobre o efeito da maré e a direção do fluxo d'água. A partir do experimento, Xiong determina exatamente onde as fundações têm de ser colocadas para minimizar os efeitos da ponte nas correntes. O resultado é uma ponte em harmonia com as correntes. São 36 quilômetros de comprimento dispostos na forma de um S gigantesco que atravessa a baía de Hangzhou. Isto permitirá que a água corra suavemente debaixo da ponte, minimizando o impacto na hidrologia e na onda maré. A forma em S não vai interferir com a maré do dragão anual, trazendo outro benefício. Se você faz uma ponte reta, uma ponte longa, o que o motorista vê na frente é apenas o asfalto. E isso pode ser bastante monótono. Na realidade, pode ser perigoso por causa do tédio ao dirigir numa reta longa. Depois de 10 anos de planejamento e mais de 50 estudos distintos sobre as condições ambientais, o projeto está completo. A ponte transoceânica mais longa do mundo recebe o sinal verde. Mas o projeto tem um começo explosivo. Sob a superfície do fundo do mar, bem no caminho da ponte, há um perigoso depósito de gás. Tão mortal quanto o hálito do dragão, o gás poderia inviabilizar o projeto. O sonho é conectar duas cidades importantes, Ningbo e Xangai, e impulsionar toda a região para uma era de desenvolvimento sem precedentes. Mas construir uma ponte com 36 quilômetros de comprimento sobre esse mar turbulento não será fácil. Antes que a construção tenha início, a equipe descobre que a baía de Hangzhou abriga um segredo explosivo que ameaça o futuro da ponte. Pesquisas revelam um grande depósito de gás natural 50 metros abaixo do fundo do mar, bem no caminho da ponte. Quando planejamos a ponte, nunca consideramos a possibilidade de que ali houvesse gás natural. O desenho da ponte requer milhares de estacas de aço fincadas no sedimento a uma profundidade de quase 80 metros. Mas com um campo minado de gás natural sob o fundo do mar, essa é uma receita certa para um desastre. Minha primeira reação foi de que talvez não fosse um local satisfatório para se construir uma ponte. Fincar estacas num depósito de gás é extremamente perigoso. Uma erupção descontrolada de gás poderia arruinar a fundação da ponte. Uma faísca perdida poderia incendiar o gás e provocar uma explosão catastrófica. Sempre que a equipe colocasse uma estaca, haveria o risco de um desastre. A obra foi adiada até que eles pudessem encontrar uma solução. Ficamos muito preocupados.
Digamos que se o problema do gás não pudesse ser resolvido, isso colocaria em risco a obra e também a vida útil da ponte. A maior ameaça está no gás dentro dos bolsões, que fica armazenado a uma pressão altíssima. Esses bolsões podem estourar como um balão, irrompendo com força devastadora. Mas após analisar cuidadosamente o campo de gás e consultar os melhores especialistas, os engenheiros encontraram uma solução. Nós chamamos de liberação controlada de gás. Escolhemos as áreas de maior concentração e perfuramos, liberando o gás. Tubos pequenos equipados com válvulas de pressão são colocados no depósito de gás. O gás é liberado lentamente até que a pressão fique baixa o bastante para que o gás não ofereça mais riscos à ponte. É uma solução engenhosa que permite atravessar o campo minado em vez de contorná-lo. E o projeto volta a avançar. Para construir a ponte transoceânica mais longa do mundo, eles terão de primeiro cravar 6.000 estacas de aço no fundo do mar. As fundações da ponte dependerão principalmente das estacas de aço. Essas estacas de aço nas fundações de ponte não são substituíveis. Cada estaca tem de resistir ao ser cravada a 80 metros no fundo rochoso e tem de suportar décadas de exposição à água salgada. É uma exigência bastante grande e não há margem para erro. Para assegurar o sucesso dessa empreitada, eles decidem erguer fábricas específicas próximas ao local da obra, onde essas estacas extraordinárias serão fabricadas. Aqui, lâminas de aço com 22 milímetros de espessura são roladas em tubos gigantescos com 1,5 metro de largura e 90 metros de comprimento. Cada tubo é fechado num arco de solda por 2 vezes. Primeiro de dentro para fora e depois de fora para dentro. Na solda, eles usam uma liga especial revestida de cobre. O cobre é um supercondutor e aumenta a temperatura do fio de solda. Quando termina, o cobre simplesmente descasca. Pesando perto de 70 toneladas, leva-se 40 minutos para rolar e soldar cada estaca colossal. Estas são as estacas de aço mais longas e mais fortes já utilizadas num projeto de construção na China. Mas as poderosas estacas de aço ficarão reduzidas a ferrugem e escombros se depender da natureza. As estacas armazenadas na margem estão enferrujando antes mesmo de serem colocadas na água. A vida útil desta ponte em particular é de 100 anos. E isso significa que o material que usamos deve durar 100 anos, com o mínimo de manutenção e o mínimo de inspeção. Para que as estacas resistam ao teste de durabilidade, o aço tem de ser protegido contra a ação do tempo. O processo é caro e demorado. Primeiro, as estacas passam por uma máquina que remove a ferrugem da superfície. Em seguida, elas passam por uma outra máquina enorme, na qual são revestidas com um preparado anticorrosivo chamado epóxi termicamente curado. Para uma vedação completa com a resina epóxi, o revestimento é aquecido a 250 graus Celsius. A temperatura é crucial. Qualquer queda significativa resultará em falha de vedação. Os trabalhadores constantemente têm de conferir a temperatura usando sensores infravermelhos. Mas a equipe está confiante de que as estacas estão prontas para enfrentar qualquer coisa na Baía de Hangzhou. As estacas de aço que projetamos vão durar 100 anos. Para acelerar a obra, a construção tem início nos 2 lados da baía. Esses 2 estágios separados terão de se unir com precisão absoluta. A colocação e o alinhamento das estacas são cruciais para um bom resultado. Para a colocação das estacas, receptores de posicionamento global indicam o ponto exato.
Nas barcaças há 2 GPS que dão a referência para a base na margem. Assim, a barcaça chega às posições de estaqueamento e, ao se aproximar, a âncora é baixada. Em seguida, é colocada no local exato por tração e a estaca é baixada. Isso realmente revolucionou o método de construção. Mudou muito o nosso jeito de trabalhar. Com esse sistema de posicionamento altamente tecnológico, as 2 extremidades da ponte devem se encontrar com precisão. 2 anos e meio depois da aprovação do projeto, a primeira estaca é cravada no sedimento. Mas ainda faltam milhares de estacas e não há tempo a perder. Para cravar 6.000 estacas no fundo do mar, eles precisam de um bate-estacas enorme colocado num navio de proporções adequadas. O gigantesco bate-estacas flutuante foi construído sob medida. O pistão crava a estaca no fundo do mar com uma força de 250 toneladas por metro. A cada impacto, o bate-estaca de 28 toneladas finca a estaca cada vez mais fundo. Cada estaca de 90 metros de comprimento leva mais de 2 horas para ser fincada. A ponte está começando a tomar forma. Mas as estacas são só a primeira fase da fundação. Em seguida virão os pilares de concreto para apoiar a ponte. E uma vez mais, o meio corrosivo da baía apresenta dificuldades. Para pontes dessas dimensões, há 2 materiais básicos, o aço e o concreto. O concreto, pela sua própria natureza, requer menos manutenção do que o aço. Mas o concreto também não é durável, a menos que seja corretamente preparado. As pilastras gigantescas são os apoios que tornam a ponte possível. Esses suportes colossais variam em altura de menos de 1 metro próximo à terra para mais de 40 metros nas torres. E como todos os materiais da ponte, eles têm de durar 100 anos. Não é o próprio concreto que é vulnerável ao ambiente. É o que está dentro dele, o reforço de aço. O concreto foi inventado pelos romanos mais de 2.000 anos atrás, mas só se tornou extensivamente usado na construção civil na virada do último século. Foi nessa época que os engenheiros reforçaram o concreto com aço e a era dos arranha-céus apareceu. O aço torna o concreto ao mesmo tempo forte e vulnerável. O concreto normal usado nas obras é bastante poroso. A água entra pelos poros do concreto e chega ao reforço de aço. No caso de água salgada atingir o aço, ele enferruja e se expande, pressionando o metal contra o concreto de dentro para fora. Sob o aumento de pressão, o concreto começa a se partir e a pilastra apodrece, de dentro para fora. As pilastras de concreto da ponte de Hangzhou são reforçadas com um bom número de varas de aço chamadas de vergalhões. Para vedar milhares de toneladas em vergalhões com uma camada protetora ficaria muito caro. A única solução é ter certeza de que o aço não irá entrar em contato com a água salgada. Os engenheiros precisam desenvolver uma mistura de concreto menos porosa e mais forte. Quando começamos, não tínhamos nenhum exemplo anterior para nos basearmos e fizemos milhares de formulações diferentes. Testamos e escolhemos a melhor. A composição exata do concreto oceânico desenvolvido para a ponte da Baía de Hangzhou é um segredo cuidadosamente guardado. Mas o engenheiro Liu Naishen pode revelar um ingrediente fundamental. Nós acrescentamos um tipo de fuligem à mistura de concreto para preencher os espaços e ligar as substâncias. Isso aumenta a resistência e aumenta a capacidade anticorrosiva do concreto. A fuligem é, na verdade, uma cinza vulcânica especial que eles acrescentam à mistura.
Outro componente fundamental do concreto que dura 100 anos é um inibidor de corrosão. Uma combinação química que reduz a velocidade de qualquer reação entre o sal e o aço. Chegar à fórmula certa levou tempo, mas valeu o esforço. As horas que foram gastas no seu desenvolvimento darão um retorno 10 vezes maior quando a ponte estiver terminada. Usando concreto em vez de aço, nós reduzimos o custo de manutenção, porque o concreto, por sua própria natureza, não precisa de reparos e pintura como o aço. Com uma química inteligente e várias tentativas e erros, a equipe venceu a agressividade da água. Mas à medida que a ponte sobe, surge outra poderosa força da natureza: os tufões. Para trazer a prosperidade de Xangai ao porto de Ningbo, os engenheiros estão construindo uma ponte de 36 quilômetros de extensão na Baía de Hangzhou. A fim de que o projeto seja um sucesso, os enormes navios de containers que usam o porto de Ningbo têm de poder passar sob a ponte. Isto requer vãos gigantescos de 450 metros de extensão por 45 metros de altura, passando pelas faixas de grande calado. E esses trechos da ponte trazem um novo conjunto de problemas quando o meio ambiente é considerado. Outro grande desafio do projeto nessa ponte foram os vãos próprios para suportar tufões. A Baía de Hangzhou é atingida por tempestades e tufões que estão entre os mais violentos do planeta. Desde o início da construção da ponte, em novembro de 2003, por um período de 2 anos passamos por 10, ou melhor, 11 tufões. Ventos de tufão podem alcançar velocidades acima de 170 km por hora, causando grandes estragos a tudo que estiver no seu caminho. Os vãos enormes, necessários para a passagem dos navios de container sob a ponte da Baía de Hangzhou, ficarão sujeitos ao vento. Aqui, a distância entre as pilastras é tão grande que o peso do vão terá de ser sustentado por cabos. E pontes sustentadas por cabos são especialmente vulneráveis aos ventos fortes. As pontes sustentadas por cabos são muito flexíveis. Quer dizer que quando o vento passa por elas, tendem a oscilar como uma asa de avião. Testes de túnel de vento e outros critérios têm que ser levados em conta para garantir a estabilidade. Para achar um desenho que pudesse resistir às condições extremas da baía, os engenheiros construíram vários modelos de ponte. E depois sujeitaram os modelos à força dos tufões que a ponte real terá de suportar. É crucial que o projeto seja preciso. Caso contrário, os resultados poderão ser devastadores. Após extensivos testes no túnel de vento, os engenheiros chegaram ao desenho definitivo. Um sistema de escoramento dos cabos é sustentado por uma torre em forma da letra A com 202 metros de altura no extremo sul da ponte. E por 2 torres em forma de losango com 187 metros de altura no extremo norte. Os cabos sustentariam os vãos gigantescos e o formato triangular aumentaria a estabilidade das torres sob ventos fortes. O resultado será vãos apropriados para a passagem dos navios e firmes o bastante para resistir aos ventos de tufão. Mas propor um desenho compatível com o meio ambiente não é o mesmo que realizar a obra. Acima das correntes furiosas da Baía de Hangzhou, os trabalhadores da ponte têm de enfrentar as intempéries do dia a dia. É um trabalho para quem tem coragem. Os trabalhadores precisam superar o medo. A maioria dos operários contratados para a obra não tem nenhuma experiência de trabalhar perto do mar e nunca passou por um tufão. Não é apenas o estado de espírito dos trabalhadores que preocupa a equipe. A segurança dos operários e a conclusão do projeto estão em risco.
O plano de construção da obra é de 5 anos e meio. Pode parecer razoável, mas devido ao clima, a janela que nos permite trabalhar é de apenas 200 dias por ano. Nós temos que espremer todas as atividades da obra em 200 dias por ano. Esse é o grande desafio. A equipe tem de tomar decisões para assegurar a segurança dos trabalhadores e manter o ritmo do projeto. Quando as condições do tempo tornam-se severas, o trabalho no mar fica paralisado. Eles propõem um plano ambicioso. Se for bem sucedido, será criado um ambiente de trabalho seguro e o projeto ficará dentro do cronograma. O plano é construir a ponte transoceânica mais longa do mundo em terra. Depois que transferirmos o processo de fabricação e construirmos a ponte, por assim dizer, no chão, e tentarmos achar um modo de erguê-la no ar, teremos eliminado muita dor de cabeça e estaremos também menos sujeitos às forças da natureza. Quando as condições do tempo estiverem muito severas, a construção no mar será interrompida, mas a pré-fabricação poderá continuar em terra. Amplas fábricas de componentes pré-fabricados se estendem dos dois lados da baía. Nelas são feitas as longarinas gigantescas que a obra requer. O resultado é um produto de ótima qualidade, feito em condições controladas de fábrica. Podem ser feitos em segmentos grandes que depois serão montados no local. Tradicionalmente, as longarinas pré-fabricadas são feitas em séries de segmentos e montadas no local da obra. Mas para reduzir o tempo no mar, os engenheiros recorrem a uma técnica inteligente, numa escala nunca tentada antes. As gigantescas longarinas são fundidas num único molde. É uma técnica que já foi usada antes. A primeira vez foi na estrada de ferro de alta velocidade de Taiwan, mas eram unidades muito menores. E o que é interessante aqui é que estas são, sem dúvida, as maiores unidades do mundo. As longarinas chegam a 70 metros de comprimento, 16 metros e meio de largura e pesam 2.200 toneladas. Colocadas sobre as pilastras, elas criam a estrutura que dará sustentação à rodovia. Para fazer as longarinas maiores, 200 toneladas de vergalhões de aço são amarrados e unidos com solda. 65 operários levam pouco menos de um dia para produzir um desses enormes esqueletos de aço. Uma vez terminada, a armação de aço é transferida para o molde com um gigantesco guindaste. Seu funcionamento conta com um sistema de rotação sincronizado exclusivo que permite virar com rapidez. O guindaste coloca-se em posição e cuidadosamente baixa a armação de aço no molde. Os engenheiros conferem o posicionamento exato da armação e fazem os ajustes finais. Cada longarina consome 830 metros cúbicos de concreto. Para evitar rachaduras, eles vertem todo o concreto de uma vez, usando 4 bombas com uma alimentação constante. É um feito impressionante de coordenação. 150 operários levam 8 horas para moldar cada longarina. Serão necessárias mais de 1.000 longarinas pré-fabricadas para cobrir os 36 quilômetros da ponte. Mas construir a ponte requer o transporte dessas gigantescas peças de quebra-cabeça para o mar. É uma verdadeira corrida de obstáculos. E para ter sucesso, a equipe terá de elevar a tecnologia de construção de pontes a um novo patamar.
Construir a ponte transoceânica mais longa do mundo é uma tarefa monumental. A equipe de construção desenvolveu algumas soluções radicais que incluem a fabricação de longarinas enormes em terra para superar os efeitos do clima e concluir a ponte no prazo. Mas, pesando 2.200 toneladas cada uma, as longarinas são o Golias do processo de pré-fabricação. Levá-las da fábrica para o canteiro de obra seria um pesadelo logístico. Devido à grande profundidade no lado norte da baía, os materiais de construção só podem ser transportados de barco. Para os trabalhadores e seus suprimentos, isso não apresenta um grande problema. Mas para transportar as longarinas será necessário uma força de içamento realmente descomunal. Esta máquina poderosa terá de posicionar as longarinas com precisão sobre as pilastras de 40 metros de altura. E enfrentar, ao mesmo tempo, as correntes rápidas da Baía de Hangzhou. A resposta é o Tianhe-Hao, um guindaste flutuante gigantesco que funciona com um motor de 4.800 cavalos de força. Tianhe-Hao quer dizer número 1 do mundo. Com 93 metros de comprimento e 11.000 toneladas de deslocamento, é fácil ver por que ele recebeu esse nome. A capacidade da máquina chega a 3.000 toneladas e a altura de içamento 53 metros. E será preciso todo esse tamanho e força para enfrentar a baía. Enquanto o Tianhe-Hao leva a longarina para o mar, a névoa cria um falso senso de tranquilidade. Sob a superfície, no entanto, a batalha já começou. Correntes extremamente rápidas atravessam a Baía Hangzhou. A mais veloz atinge 5 metros por segundo. A essa velocidade, um barco tem de estar a 10 nós só para manter sua posição. Até mesmo os pescadores que vivem na baía têm de lutar contra as águas rápidas que mudam de direção a cada maré. Na minha opinião, o desafio maior é superar as correntes. Se você levar um barco à zona das correntes, ficará bastante assustado ao vê-las. Na baía, a tripulação luta para colocar o gigantesco navio no lugar. As águas rápidas são uma verdadeira ameaça no momento de erguer e colocar as longarinas sobre as pilastras com uma precisão milimétrica. Âncoras seguram o Tianhe-Hao no lugar. E depois a tripulação coloca o navio na posição exata. O guindaste pode agora baixar com segurança as longarinas sobre as pilastras. Uma vez no lugar, os operários soltam os cabos da longarina, liberando o Tianhe-Hao. Para erguer a obra sobre o lodo da maré baixa, os engenheiros transformam um problema em solução. Na maré baixa é possível construir no lodo, contanto que a estrutura não seja muito grande. A equipe de construção, então, ergueu uma pequena ponte como apoio para a ponte maior. Você pode ver que aqui perto temos lama e o acesso a esta área é bastante difícil. Uma solução é construir estes cavaletes ou uma estrutura pavimentada elevada. Isto é absolutamente necessário para ajudar na construção da fundação. Como se fosse uma visão dupla, a ponte de cavaletes tem exatamente o mesmo formato que a ponte verdadeira, só que menor. Com quase 10 quilômetros de comprimento sobre o lodo, a ponte miniatura é usada para transportar materiais para a obra. E mais importante ainda, como plataforma de construção. A ponte de cavaletes possibilita a construção das fundações para essa seção problemática. Depois que a ponte principal estiver pronta, a versão em miniatura continuará tendo um papel importante.
A ideia é que ela seja usada como base para salvamentos no mar e consertos na ponte. Mas a ponte de Cavaletes não é forte o bastante para suportar o peso das gigantescas longarinas que ainda têm de ser instaladas. Mais uma vez, os engenheiros encaram o desafio. Para instalar as enormes longarinas, a equipe desenvolve um caminhão especializado mais forte que qualquer outro, desafiando a gravidade. Tudo começa com uma porção de rodas. O TE-1600 é um veículo de 640 rodas especialmente projetado para transportar as longarinas da fábrica até a obra. Transportando longarinas de 1.430 toneladas, esta máquina quebrou o recorde mundial. Antes, o recorde era de uma longarina de 900 toneladas, transportada na Itália. Para realizar essa tarefa sem precedentes, as 640 rodas do TE-1600 são distribuídas em 4 veículos separados. Unidos na dianteira e na traseira com enormes vigas de apoio, cada veículo tem 160 rodas organizadas em grupos de 4. A carga de cada conjunto é automaticamente ajustada por um sistema hidráulico integrado, visando assegurar uma distribuição uniforme do peso. Se o pneu estourar, outros pneus próximos podem dividir o peso extra, sem que o veículo corra o risco de tombar. Isto é muito importante, porque o TE-1600 usa a ponte inacabada como estrada de acesso sobre o lodo. Se uma longarina caísse aqui, ficaria para sempre presa na lama. Embora separados, os 4 veículos rodam como uma unidade. Vários sensores retransmitem informações aos computadores de bordo. Os computadores usam as informações para ajustar a velocidade e o ângulo de cada um dos 160 grupos de roda, assegurando que todas as partes trabalhem como um todo. O TE-1600 pode alcançar uma velocidade máxima de 4 km por hora quando está completamente carregado. A essa velocidade, ele não vai ganhar nenhuma corrida. Mas essa centopeia mecânica lenta e estável poderá revolucionar a construção de pontes transoceânicas. Esse desenho específico é exclusivo para esta ponte em particular. E tenho que admitir que eles conseguiram e que outros irão provavelmente usar essa técnica em futuras pontes. Mas a centopeia gigante irá precisar de um parceiro igualmente impressionante para conquistar definitivamente a travessia do lodo. E é aí que entra em cena outra máquina. O LGV 1600 literalmente caminha no ar para instalar as longarinas. Uma vez que o transportador alcança a pilastra à frente, a perna móvel traseira rola até o final do último trecho colocado. A perna móvel dianteira então rola pelo vão aberto. Os guinchos de içamento avançam para equilibrar o sistema. E a perna traseira se ergue. A centopeia entra com a carga. A seção traseira da centopeia avança. A perna traseira do LGV 1600 dobra-se e os guinchos voltam para apanhar a longarina. Os cabos de aço dos guinchos são presos à longarina. Uma vez posicionada, a longarina é erguida da centopeia e levada à parte da frente do LGV 1600. Agora que o peso está novamente distribuído para frente, as pernas traseiras se erguem. A centopeia parte em busca de outra carga e a longarina é baixada no lugar.
Usando esta técnica, eles conseguem instalar de 2 a 3 longarinas por dia. E devagar e sempre, um vão de cada vez, eles vão atravessando a enorme extensão de lodo. Após 3 anos de muito esforço, as estacas estão todas no lugar. A maioria das pilastras está pronta e, à medida que as longarinas são colocadas, a ponte começa a se revelar. Como engenheiro, eu consigo visualizar a ponte. Você pode ver as colunas surgindo e também o quanto a ponte é longa. A curva já está lá, quase que desaparecendo na névoa. Há um tipo de mistério do outro lado da ponte. A gente só imagina onde ela vai terminar. Mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que a ponte esteja pronta. A equipe irá enfrentar novos tufões. Ventos e correntes irão atingir homens e máquinas. Mas tudo isso valerá a pena para construir a ponte transoceânica mais longa do mundo. Apenas 3 anos após o início da obra, a ponte transoceânica da Baía de Hangzhou está rapidamente entrando para o livro de recordes. Para conquistar o meio ambiente extremo, os engenheiros ampliaram a tecnologia existente. E quando isso não era mais o suficiente, eles inventaram algumas tecnologias radicalmente novas. Mas talvez o aspecto mais surpreendente da ponte da Baía de Hangzhou seja a velocidade da obra. Ela foi possível graças à construção de grandes componentes da ponte em terra e que depois foram transportados para o canteiro de obras. As dimensões são verdadeiramente impressionantes e a velocidade é praticamente sobre-humana. Como acontece em muitos casos, para muita gente que trabalhou aqui, tenho certeza de que é o maior projeto de suas vidas. E é também um exemplo para outros países de que, se existe vontade, existe uma maneira de realizar. A ponte está sendo construída ao mesmo tempo de ambos os lados da baía. Finalmente, o trecho do canal de navegação no lado norte, com as 2 torres de 187 metros de altura em forma de losango, será ligado ao trecho do canal de navegação do lado sul, com sua torre de 220 metros no formato da letra A, projetada para sustentar o peso dessa seção da ponte. Quando os 2 trechos se unirem, a equipe terá construído a ponte transoceânica mais longa do mundo. Desde o início da obra, em 2003, venho supervisionar a obra. Para mim, é como criar um filho. E, como pai, estou muito contente ao ver que cresce a cada dia. 36 quilômetros de engenharia brilhante coroados com uma ilha de serviço espetacular construída numa plataforma gigantesca no meio da baía. Uma obra-prima arquitetônica que possui hotéis, lojas, restaurantes e um centro de conferência de nível internacional. A ilha futurística terá também uma torre de observação com 136 metros de altura, no formato de uma pérola gigantesca. A torre dará aos viajantes uma visão panorâmica da ponte. É o maior projeto de construção de uma ponte desse tipo já empreendido na China. Quando estiver terminada, 52 mil veículos passarão pela ponte diariamente. Mas esse número deverá aumentar para quase 100 mil até 2027. Quando a ponte for aberta ao tráfego, eu definitivamente vou passar por ela. Eu quero ver por mim mesmo que alcançamos nossos objetivos. Quando concluída, ela terá consumido 767 mil toneladas de aço e 2 milhões e 400 mil metros cúbicos de concreto. A ponte da Baía de Hangzhou deverá ser concluída em 2009, bem a tempo para a World Expo de Xangai de 2010. Quem partir de Xangai de avião verá a ponte. Ela é enorme e com certeza terá seu lugar na história como a primeira com tamanha extensão. Para milhões de pessoas que deverão visitar Xangai, a ponte transoceânica da Baía de Hangzhou será a primeira visão da China e uma das maravilhas da Ásia.
Versão brasileira, DPN Santos.